Salve, salve galera! Começando o nosso resenha aqui pela TV Sol. Meu convidado de hoje é o Tomás Moraes, que é especialista em comunicação digital e vamos falar aqui dos influenciadores digitais, inclusive. Seja bem-vindo ao nosso programa, Tomás, tudo bem? Tudo bem, muito Prazer obrigado. recebê-lo. A credibilidade da informação. Isso é algo que me preocupa muito dentro das redes sociais hoje, porque você vê coisas ali que podem ser inventadas e propagadas de uma forma absurda e aí já não tem mais como se ter um discernimento do que é verídico, do que não é verídico, do que é mentira, do que é verdade. Isso, infelizmente, é um desdobramento de todo esse ecossistema digital. Além de todas as oportunidades maravilhosas de você se conectar com culturas, com pessoas, enfim, diminuir essas distâncias todas, existem sim pessoas que utilizam a rede com mau uso, né? Fazem mau uso das redes e as fake news, que é justamente isso que você está dizendo, as notícias falsas, elas são um subproduto disso. Sim. Então a gente viu realmente crescer bastante o número de notícias que são inventadas ou são criadas com algumas finalidades, sejam elas para minar algum tipo de posicionamento político, econômico, ou para obter vantagens realmente de, tem mais pessoas vindo para o meu site, então eu consigo vender mais anúncios. Eu acho assim, tem os grandes players, né, as grandes empresas do mundo digital, como Google, Facebook, elas já estão de olho, né, nesse movimento que coloca em xeque também o negócio deles. Com certeza. Então, eu acredito que sim, eles vão conseguir fazer algum tipo de manobra, algum tipo de caminho para driblar um pouco isso e minimizar o volume de notícias falsas, porque isso fez com que a credibilidade das redes diminuísse um pouco. Sim. Tem algumas pesquisas que mostram isso. Sim, sim. As pessoas estão aprendendo a não ser, por exemplo, estou falando só do lado do artista, mas tem muitos outros campos que Sim. a gente pode observar isso na ciência, a gente vê coisas assim, mas dele acabar sendo também um empreendedor digital, né? Perfeito. Ele tem que ser, né? Ele já começa com essa veia, né, de falar, bom, ele tem uma vocação, ele sabe que ele tem um dom, né, ou ele acredita que ele tem esse dom, e começa a fazer do jeito dele. Então, se você pegar todos esses exemplos, Whindersson, Kéfera, Jojo, enfim, vários outros, Christian Figueiredo, eles têm algumas características muito particulares, né, desse empreendedorismo. Eles começaram a fazer do jeito que eles achavam que tinha que fazer. Então não tinha muito formato, não tinha muito padrão e a questão estética talvez em vários momentos ela não ficou em primeiro plano. Faziam dentro de casa, no quarto, com a câmera que eles tinham. E aí você começa a entender um pouco do porquê que essas pessoas começam a fazer tanto sucesso. Porque é estranho mesmo você pensar, poxa, uma pessoa que até ontem era totalmente desconhecida, depois de um tempo, claro, produzindo bons conteúdos ou conteúdos relevantes para aquela audiência, 10 milhões, 15 milhões, 8 milhões de seguidores, é uma mobilização muito grande. E, na minha opinião, esses caras conseguem fazer isso pela autenticidade com que eles tratam o conteúdo que eles produzem e o carinho e o respeito que eles têm pela audiência. Quando o influenciador começa a crescer muito, começa a ter um outro tipo de porte, ele começa a virar uma empresa. Ele deixa de ser aquele empreendedor único, né, sozinho, e começa a ter uma equipe, ele já começa a monetizar o canal dele, e ele começa a virar uma empresa. O que ele não pode perder é a autenticidade com que ele fala com o público dele. Uma dificuldade muito grande de se obter informação. A gente tinha que correr atrás mesmo, e era aquela coisa de caçar biblioteca, livros, pesquisas e tudo mais. Que hoje você tem todo o acesso ali, online, digital, exato. Mas as pessoas, ao invés de rumar para isso, para esse tipo de informação, elas vão para uma outra coisa assim, até um pouco mais, não vou usar uma palavra que talvez não seja correta, mas um pouco mais fútil. E aí, que tipo de geração a gente está formando através disso? Essa é uma preocupação, acho que de várias esferas da sociedade, né? Principalmente dos educadores, né? Enfim, de várias outras disciplinas, especialidades. Eu acho que todo tipo de trabalho, ele tem sempre os dois lados, né? Sim. Tem esse lado positivo, que a gente está falando de oportunidades, de você se conectar, de você ter vantagens, né? E conhecer muita coisa nova, mas também tem esse viés que a sociedade tem que ficar de olho, né? Então, a culpa, ela não é exclusivamente, por exemplo, no caso da baleia azul, ou de outro jogo, ou de outra situação mais problemática, não é da tecnologia em si.
Ela é do ser humano. Sim, o ser humano é que utiliza tudo isso, né? Então, sim, tem preocupações da escola, tem preocupações da família, né? De como antigamente o pessoal brinca que antigamente o perigo, né? Os pais ficavam com medo da rua de trás, né? Hoje a rua, a internet, ela é gigante, tem milhões de ruas. Se você não tem um acompanhamento com o seu filho, por exemplo, não num tom de fiscalização, porque eu acho que isso também não é um caminho saudável de ter uma parceria, de ter uma troca positiva, mas de você não acompanhar essa vida digital do seu filho, pode ser sim um grande problema. Mas eu acho que é inevitável, a gente tem bons usos, né? Enfim, tem vários e vários exemplos, as redes inclusive serviram como espaços para mobilizações políticas, sociais, como foi na Primavera Árabe, por exemplo, em que as pessoas conseguiram se mobilizar também dentro das redes sociais para conquistar coisas maiores. Aqui no Brasil a gente teve o movimento não foram apenas 20 centavos, que também muita gente se mobilizou pelas redes para conquistar coisas maiores. Então a gente tem que estar atento, sim, é um novo fenômeno, né? A internet ela foi muito disruptiva no nosso dia a dia, as redes sociais foram um outro movimento disruptivo, então a gente tem que ficar atento e entender qual é o bom uso dela, qual é o bom caminho que a gente pode fazer delas. Sim. E de como aproveitar, né? Como aproveitar as melhores oportunidades. Eu posso dizer que são inúmeras e maravilhosas e incríveis oportunidades que a gente tem dentro das redes e dentro desse ecossistema digital todo. Sim. Meme é um sucesso? Nossa, meme é um negócio que tomou conta, né? Só no Brasil? Olha, eu posso dizer que não. O Brasil é um grande destaque mundial na produção e no compartilhamento de memes, mas os Estados Unidos e outros países europeus, enfim, também trabalham bastante. Inclusive, tem um meme que está rolando muito forte agora, que os Estados Unidos se apropriou, que é a Cuca. A Cuca, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, virou febre mundial por conta de uma postagem que a Rihanna fez. E, assim, viralizou e o mundo inteiro começou a retomar a Cuca como um meme. E o brasileiro ama compartilhar e brincar com as situações. Eu acho que o brasileiro tem essa questão do bom humor à flor da pele, né, cara? Isso faz parte. O brasileiro adora uma piada e adora tirar o barato de alguém, né? Principalmente quando esse alguém é famoso e comete uma gafe, né? Pois é. Pô, eu me lembro da Glória Pires no Oscar, assim, foi uma coisa assim... Até hoje, né? Que é uma atriz, acho que do mais alto escalão que a gente tem na televisão, transformaram ela numa piada, entendeu? Virou, assim, uma brincadeira. Eu acho que nunca ela se arrependeu tanto de fazer algo que fosse fora da área dela como ser comentarista de Oscar, do cinema. Você vê que a internet pediu que ela voltasse para comentar o Oscar desse ano. Sim. Então todo mundo ficou na expectativa. Sim. Gerou, enfim, esse buzz todo, né, pela presença dela. Eu acompanho os memes assim e eu me divirto, cara. Confesso que eu me divirto, porque eu acho que você precisa ter um pouquinho desse bom humor também, né? Eu acho que senão a vida fica muito pesada, né, cara? Não, tem que saber lidar, tem que saber que a gente está exposto a todo momento. Sim. E o meme não é uma restrição de pessoas famosas. Tem algumas pessoas que dizem, quem é mais celebridade ou quem está mais na frente das câmeras tende mais a virar um meme, como a Glória Maria, a Ana Maria Braga, enfim, até personagens como a Nazaré Tedesco acabaram virando grandes memes. A Nazaré tem páginas, né? Tem páginas. Chapolin a Gina Delicada. Mas tem para todo mundo. Gente, tem meme para político, tem meme para artista, para anônimos. Tem vários estagiários que acontecem em situações no trabalho que as pessoas tiram foto e viram memes. Sim. Então, o meme ele é uma grande sátira, né? Então, por isso que o brasileiro ele gosta de utilizar o meme como uma forma de passar uma mensagem bem humorada, né? A brincadeira que o brasileiro é a banda do Titanic, né? O navio afundando e o brasileiro tocando meme, tocando violino ali, enfim. É verdade. Como é que as pessoas estão se preparando dentro de empresas, dentro de mercado de trabalho, dentro de profissionais liberais, inclusive, com a questão da comunicação digital? As pessoas estão ligadas nisso hoje? Já existe essa preocupação? E como é que o profissional mais antigo precisa fazer para entrar nesse caminho? Nossa, uma excelente pergunta. E assim, como eu sou professor também, eu estou muito em contato com alunos, com profissionais de mercado que estão querendo se atualizar. E eu vejo que sim, existe uma grande preocupação. A estrutura ainda da graduação, da pós-graduação, ou de cursos livres, ela ainda está num processo de transição também. Então, muitas faculdades ou institutos de educação estão entendendo quais são os grandes caminhos para seguir. Já tem bons cursos rolando, tem boas iniciativas acontecendo. E eu acho que assim, o profissional que ele é um pouquinho de uma outra geração, que era mais analógica, e ele quer continuar dentro desse ecossistema da comunicação, enfim, eu acho que é muito importante que ele olhe, pelo menos entenda como navegar dentro desses novos canais, que todo dia tem alguma coisa nova acontecendo. Era isso que eu ia te falar, dessa questão da velocidade que é assustadora, né, cara? É. E as mídias evoluem e surgem coisas novas, assim.
Por exemplo, eu vi uma matéria que me deixou assim até espantado, de não sei quantos milhões de linhas telefônicas canceladas porque as pessoas já não usam mais o celular como um aparelho telefônico. Sim, essa é uma realidade, são novos hábitos de consumo. Pois é. Tem planos, inclusive, hoje, tem algumas, são poucas, mas parece que já existe uma operadora que oferece um plano só de internet. E eu acredito muito que em pouco tempo isso vai ser mais comum. E outras liberando ligação para quem você quiser, porque você já não usa. Não tem, né? Esse hábito ele caiu muito. Tanto a troca de SMS também. Pois é. Então, o WhatsApp ou outras redes de troca de mensagens instantâneas, elas tomaram conta. E eu acho que a gente tem que olhar para isso, assim, entendendo que são dinâmicas, né, de mercado. As pessoas querem se conectar de outras formas. Hoje a gente tem essas possibilidades. Daqui a 5, 10 anos, talvez, venham outras. E eu acho que para o profissional que quer estar sempre atualizado, eu acho que ele tem que acompanhar. Com certeza. Tem um limite, né? Porque são muitas e muitas informações. O campo digital ele é muito vasto, tem várias e várias disciplinas. O interessante é que o profissional ele olha e fala, eu gostaria de focar nesse segmento, nessa parte específica. E aprofundar. Conhecer um pouco de tudo, mas se aprofundar e assim, a melhor forma escolher a melhor plataforma até para ele usar no dia a dia dele. Sem dúvida, até porque ele vai ter que oferecer isso para clientes ou para a própria marca dele. Ou para a própria vida dele, para o próprio trabalho. Dele. Tomás, adorei nosso papo, muito cara. Bom. Obrigado pela tua presença aqui, parabéns pela carreira, pelo trabalho, pelo sucesso. Volte outras vezes, que esse é um assunto que eu tenho certeza que daqui 6 meses tem mais umas 10 plataformas para a gente falar. Com certeza, volto sim. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Sucesso.